De mão. Muito boa tarde, senhoras e senhores. De novo, nós aqui, como falei, vida longa e próspera. Opa! Bom, os vulcanos estão chegando, Bom, é o seguinte. No programa anterior, que eu falei que a gente ia gravar na sequência então a gente está com a mesma roupa, tudo, estamos aqui no mesmo lugar, não saímos daqui. A gente só não se arrisca a gravar alguma outra coisa, porque do jeito que as coisas estão, tudo pode acontecer. Tá? E aí tudo fica datado, que é uma expressão linda. Linda, Então é o seguinte, na sequência, a gente deixou de falar um monte de coisa no programa anterior, eu vou falar agora. Então, eu quero falar daquele carinha que pisou na jaca 5 quilômetros, só 5 quilômetros. Daqui onde eu estou gravando até a minha casa, deve ter uns 2, 3 quilômetros. 5 quilômetros é um pouquinho além. É isso que eles entraram na Ucrânia, aqueles 2 carinhas. Não vou nem falar o nome dos caras. Aí é o seguinte, antes eu vi um vídeo, antes de eles fazerem a viagem, arrecadarem. Desculpa, eu não falei uma coisa. Esse é o programa número 10. 2 neurônios incomodam, número 10. Eu, Pedrinho e João Pirovitch. Aí é o seguinte, então, voltando às 2 vacas que foram lá na Ucrânia. Então, que não são frias, né, Pedrinho? Aí eles foram lá. Aí eles fizeram, ele antes de viajar, estava com o telefone celular na mão e dizia assim, isso é uma arma. Nós vamos lá e vamos gravar e vamos fazer e papapá e vamos desmistificar essa narrativa da Jovem Pan que está falando um monte de bobagem, etc. Nós vamos lá, nós somos aquela palavra com ela, a gente é foco. Não tem dinheiro, ele foi. Eles fizeram uma vaquinha. Por isso são as vacas lá. Você não entendeu? Desculpa. Mas aqui para o pessoal pode ser que não tenha. Então, fizeram uma vaquinha. A vaquinha arrecadaram, pelo que eu sei, 180 mil reais. Exatamente. Que não é de se jogar fora, dá para comprar um belo carro. Opa, e obturar o dente. Talvez, não sei. O dente eu não sei. Aí é o seguinte, foram lá. Aí eles filmaram o seguinte, antes de pisar, assim, solenemente na jaca, eles fizeram um vídeo que tem um cara, olha como o mundo ficou pequeno. Tem um carinha que eu tenho a maior admiração, porque ele é um estudioso da internet, chama Kim Paim. Esse carinha está na Austrália. Pelo que eu sei, ele está em Brisbane. Ou seja, ele está... Saiu da boca do lobo para entrar na boca do leão. Pois mas ele está para lá da casa do chapéu. Chapéu é mais educado. Exatamente. Está para lá mas ele é antenado. Então, ele pegou essa filmagem e esmiuçou. Então, ele viu que eles estão na parte de trás de um pub. Tem o nome do pub lá, ele mostra o nome do pub. E lá atrás tem todo o pub, e aqui no Brasil, toda cervejaria ou qualquer coisa que o valha, os caras têm depósito de garrafa lá no fundo, né? Claro. Por quê? Porque eles vão trocar as garrafas depois, porque garrafa de vidro, ela é retornável, ela é uma garrafa que os caras lavam e põem outra cerveja dentro, o que seja. Eles estão ali do lado como se eles tivessem comprado para fazer coquetel molotov. Aí ele mostra que isso é uma palhaçada. Aí a Janaína Pascoal, aquela que talvez eu não concorde com tudo que ela fala, mas eu não sou contra ela porque ela pelo menos fala, é alguma coisa. Tem um monte de gente que fica calada. Às vezes não é ela propriamente, é a pomba gira. Pomba gira que assume o poder e fala umas bobagens. Mas, nesse caso, ela simplesmente pediu que os caras fizessem um demonstrativo no que eles gastaram 180 mil. A resposta do presidente daquele partidinho de MBL, partidinho de MBL, você já sabe do que é. Bosta e licores. Licores, linduras. Né? Linduras. Aí é o seguinte, o presidente responde para ela no Twitter dizendo assim, eu quero ver as palavras do presidente exatas, para não errar, né? Porque senão... Esse perfeccionismo aqui, irmão. Pois é. Ele chama ela de porca invejosa e ser ridículo. E que ele não vai explicar M nenhuma. Nem B nenhuma, nem L nenhuma. Nem B, nem L, nem E. Tá certo.
vai explicar e que sifo, entendeu? Então, pois é, Tá é ótimo. isso. E o Kim Paim mostrou lá tudo, etc. Bom, dito isso, nós temos mais coisas que bom, né? A gente tem que falar daquele cara, o Marreco. Ah, o Marreco. Tá certo. Primo do Donald. Deve O Donald ser. fala assim. Ele fala, quase igual. Bom, esse cara que se pretende candidato à presidência do nosso país, que apoia o merda, beleza, linduras, né? Ele declara que, apesar dos acontecimentos, ele continua apoiando o partido. O Tato seria um imbecil total, não dá para entender, né? Não, mas eu tenho que explicar porque talvez, às vezes, a gente não sabe, né? Às vezes tem alguém lá do outro lado que, passou batida, não viu falar. O que os caras foram fazer lá? O que eles próprios chamaram de Blonde Tour. Turismo das loiras. Eles vão lá para... E o cara... Bicho, é o seguinte... Tá certo. O cara que tem um cargo público, ele não pode falar nem com ele próprio, no banheiro, no pensamento. As coisas que esse cara falou e que alguém gravou, então ele tinha razão. Celular é uma arma. A arma pegou ele. Ele deve ter cantado no carnaval aquela marchinha Mamãe Eu Quero. Mamãe Eu Quero. Exatamente. E Sifo. É a primeira vítima brasileira da guerra na Ucrânia. Exatamente. Sem tomar nenhum tiro. Não tomou nenhum tiro, mas levou uma bomba. O idiota... Infelizmente há quem o defenda, hein? Ontem mesmo a gente viu um, né? Não vamos dar o nome da belezura, mas a belezura saiu defendendo. Então, tem coisas que são queridos internautas. Tem coisas que são indefensáveis. O que esse idiota falou é indefensável, tá? Você simplesmente caçar o mandato do cretino é pouco, tá? Agora, eu tô cancelado no YouTube, quer dizer... caçado? Fui caçado. Eu não existo pro YouTube, então isso é uma coisa terrível. Vocês não tá me doendo porque eu acho o YouTube uma merda, tá? Para falar a verdade. Mas não me dói. Mas eu tô cancelado. Meus amigos sabem que eu estou cancelado, falam comigo por outras maneiras, com outras redes sociais, etc. Mas quem é o YouTube? Quem é o YouTube? É aquela menininha de cabelo azul e sovaco cabeludo? É ela pior. São os molecotes que são do board da Hold, que chama-se Alfabeto, mas vai mudar o nome para Analfabeto. Analfabeto, Exatamente. A ditadura das Big Techs. Exatamente. É nome bonito, né? Olha, ditadura das Big Techs, e nós estamos vivendo a ditadura do judiciário, né? Para quem não sabe. Eles fazem o que eles querem. Mas estão, como é que a gente diz, imbricados. Que nome bonito, hein? É bonito Tá pra certo, cacete. né? E o judiciário brasileiro, desde os tempos coloniais, sempre foi um poder autônomo. Né? Ele, aqui no estado de São Paulo, trocou o brasão do estado, que é a espada de São Paulo, um S de um lado e o P do outro, por uma barata mal desenhada. Numa prova de arrogância. Eles só faltam ter bandeira, hino próprio e o cheerleaders, né? Bom, você lembrou do estado de São Paulo, eu sou obrigado a trazer à baila o Calça Justa. O Calça Justa, no momento da guerra da Ucrânia, se reuniu com o Marreco, reuniu a banda podre. O Marreco, Ciro Gomes, etc. Tal, tudo para cair de pau no Bolsonaro, que foi lá falar com o Putin, né? Então, eles se reúnem para falar bobagem e estamos todos juntos. Vamos morrer afogados todos, né? Se Deus quiser. Tem uma coisa que eu lembrei. Nós estamos falando dos urubus de fricassê lá. O Boca de Bagre saiu defendendo, eu até ouvi as palavras, espera aí. Ele saiu defendendo o seguinte, ele saiu dizendo que as delações que foram feitas, os tratos de delações... pelo Palote?
por todos, mas principalmente Do pelo Palácio. Palácio. Ele não falou o nome, tá bom deixar claro. Não falou o nome, mas a gente sabe quem é, né? Porque ele quer Foram obtidas com tortura. com tortura. tá certo? Engraçado, o dinheiro que foi arrecadado de volta da roubalheira, É. veio da onde? Ninguém roubou, mas apareceu um dinheiro. É, Onde é que exatamente. estava? Não é. sei. Materializou. Parece aquele traseiro de bêbado Vocês que não tem entenderam? dono. É teletransporte. Pode ser Tá certo. alguma coisa como. Eu até estava lembrando, estava vendo um documentário sobre o Houdini. O Great Houdini, que é o grande mais. Houdini, húngaro, era É. um escapista, né? É. Ele saía de situações terríveis com É. camisa de força, É. pendurado de cabeça para Corrente, baixo, diabo. exatamente. Bom, ele no final da vida, como isso aí ficou meio carne de vaca, É. ele começou a perseguir os caras os espiritistas, né? Os caras que recebiam espíritos do além, etc. É. Ele começou a caçar e desmascarar esses caras. E eu estava vendo esse documentário e comentei com a minha mulher que quando eu era pequeno, o Dini já tinha morrido, mas quando eu era pequeno, uma reportagem da revista O Cruzeiro, eu lembro porque você é criança, às vezes uma coisa te choca. Tinha uma foto grande, a revista O Cruzeiro era a revista do Brasil. Tinha um vulto assim branco, não sei se algum de vocês viu. Desculpe, mas Não. não é a Malamé. Não é a Malamé, não é a Malamé. Mas era um vulto branco e eles diziam que era o ectoplasma, que eles conseguiram, fulano de tal, não lembro quem, fotografou um ectoplasma, que eu não sabia o que era ectoplasma. Efeito Kirlian. É uma coisa assim. Não era o Kirlian. O Kirlian é verdadeiro. O ectoplasma já é discutível. Mas, então era um espírito se formando com o ectoplasma. Né? Eu fiquei meio assustado. Aquilo era um fantasma. Né? Traduzindo, ectoplasma é um fantasma. Né? Era um fantasma. Então, eu lembrei disso. O dinheiro, ele meio se materializou por vontade mental. E agora estão Ectoplasma, trazendo aqui o para esse dinheiro. bom imobiliário em São Paulo. É muito mais fácil você lavar dinheiro numa construção, que você não sabe exatamente. Olha, você que foi, não é de São Paulo, fica atento no que eu vou te falar. Avenida Rebouças, você que é de São Paulo sabe o que eu estou falando. A Avenida Rebouças sempre foi intransitável. Né? Agora está mais intransitável, porque o que estão construindo de prédio na Avenida Rebouças, não dá para saber de onde é que vem esse... Quer dizer, a gente sabe. O Pedrinho sabe, Não eu sei sabemos, também. não podemos provar. Sabemos quem está por trás, mas a gente não vai falar. Mas não é só na Rebouças. Não, Não, em todo lado. Mas a Rebouças. Rebouças me fala direto. Porque é o seguinte, é o caminho que eu faço para minha casa de campo. Então, não importa a hora que eu passe na Rebouças, aquilo é um caos. Agora, o mais interessante é que estatística assim, tipo Tabajara. Criou. Exatamente. Criou. Que é a construtora que está construindo. Pelo menos uns 80% desses prédios. Você vai falar o nome? Não vou falar o nome, né? Nem de quem ela é, porque nós sabemos. Nós sabe, sabemos, eu sei também. mas não vou falar. Então só avisa, nós sabemos. Nós viu? sabemos, viu? Começa com Rô e termina com Tec. Só isso. Tá dito. Tá dito. Nós sabemos Tá quem é. Né? Da onde que vem tudo isso? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo se materializa. Ou do Estado. Vocês não falaram como é que a gente fala da parte emocional, verteram lágrimas por causa disso. Não, a parte emocional, isso foi no momento assim, transcendental, em que o Boca de Bagre chorou com a defesa que aquele canalha fez do Nove Dedos. Uma maravilha, cara. Ele chegou a chorar. Esse é um cara que está lá no STF dizendo o que você deve ou não fazer, estipulando. Aliás, eles mandam mais que o presidente, porque o presidente pode fazer o que quiser desde que o STF aprove, né? Então é isso. Então, você continua vivendo aí no teu mundinho de fantasia. Exatamente. Bom, mas o chefe dele é aquele advogado, Sérgio, que só anda de bermudas. Pois é. Certo. E é uma falta de aplombo, né? Uma falta de andar aplombo. de bermudas, né? Quem diria? Com um espanador colocado no pavilhão retrofuricular para achar que é pavão. Isso. Que, aliás, você falou, fantasia lembra o carnaval. Esse país é ou não uma piada. Então, não teve carnaval. Não, né? mas vai ter. Vai ter agora em abril o carnaval. E por isso, aquele
elemento. Não vou dar um Panaca. adjetivo. É um Lá do Rio, genérico. o panaca. Panaca é o genérico, né? Panaca Isso. é genérico. Então aquele lá vai liberar tudo. Aí o vírus, não é vírus, meu Deus, você não fala essa coisa. pelo Não, amor vírus de Deus. bruços. Né? É o vírus de bruxo, é o vírus de bruxo. Tá certo. Tá certo. Aquilo já não funciona mais. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não quero ser o dono da cocada preta, nem nada. Mas há mais de 2 anos atrás, há mais de 2 anos não, há 2 anos mais ou menos, em algum momento em março, abril de 2020, quando começou essa panaquice mundial. Bom, eu escrevi um artigo, e nesse artigo eu dizia o seguinte, que um cara, um CEO da CNN nos Estados Unidos, sendo entrevistado, falou uma barbaridade. Falou, o medo vende. E nós vamos continuar batendo nesse negócio enquanto der. Quando acabar esse, ele disse, isso foi gravado. Ele falou, o cara que estava entrevistando, não sabia que estava sendo gravado. Quando acabar o medo, nós vamos entrar com a agenda climática. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Pasmem, eu vou falar uma coisa que vocês vão fazer. Esse é louco mesmo, vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Porque eles falam assim que... Os vulcanos estão chegando. Os vulcanos estão chegando. Que eles vão lançar ainda mão de invasão extraterrestre. Palavras deles. Com certeza. Tenho a mais absoluta certeza. A coisa vai sendo trabalhada, fervida. Enfim, observatórios todos, né? Tipo Hubble, assim, tem um novo agora que tem o nome do criador. Né? Como é que chama? Como é que foi esse que lançaram agora? Exatamente. Diz que fotografou... James Webb Young. Diz que fotografou seres terríveis na lua de Plutão, né? Exatamente, saiu na internet aí. I'm shocking. Exatamente. Pelo quê? Porque eles eram filhos da Pluta ou do Plutão. Sabia, gozação. Não, a notícia é verdadeira. A notícia é verdadeira. De que eles fotografaram. Então você vê que elas estão preparando. Não, estão preparando, porque é o seguinte. The Cat subiu no telhado. The Cat subiu no telhado. É o seguinte, gente. Os caras precisam manter a rédea curta. E como é que mantém a rédea curta? Assim, no medo. Então é o seguinte, eu fico pensando, no meu artigo da semana passada eu falo porque eu costumo brincar, eu gosto muito de séries históricas, eu assisti Vikings inteirinho, agora tem uma nova série, 100 anos depois, Valhalla. E o que acontece é o seguinte, essas séries são feitas em cima da história real. Os personagens são personagens reais. Claro que tem muita fantasia. Mas naquele tempo, eu costumo brincar com a minha mulher. Quando entro numa aldeia e começo a decapitar gente e espetar a cabeça numa lança, a mosca na sopa. Claro. Quando começa esse tipo de coisa, eu costumo falar para minha mulher, é uma quarta-feira qualquer na Noruega. Então, é o seguinte, isso acontecia, você saía de casa e você não sabia, né? Mas até como igualzinho em São Paulo. Tá igualzinho, é isso que eu estou dizendo. Outro dia mataram o secretário da Segurança, acho que do Paraná, de Santa Catarina. Porque ele era secretário da Segurança. Exatamente. E estava armado, né? Mas foi pego de sopetão. Uma palavra que está em desuso. Né? Bom, é a mosca no sopetão. A mosca no sopetão. Tá certo. Então é o seguinte, nós estamos vivendo exatamente isso. É o seguinte, você saiu na rua, o extraterrestre pode... Eu ia falar em rabar você, mas isso é feio, né? Não, você não tem aquele prato chamado rabada? Rabada. Você está uma sugestão culinária. E alguns tempos depois vão criar o dia do extraterrestre enrabador, né? Então a gente vai ter que sair tudo para a rua e comemorar. Enrabator do futuro. Enrabator do futuro. Porque tem que manter o terror. Exatamente. O que temos para hoje? Guerra onde? Hoje vocês vão ser obrigados a ver 2 horas de falas da anta. Puta, isso... Mas isso até é divertido. Mas é divertido no primeiro dia. Como o suplício lá do pessoal lá do bichinho, que eles colocavam o sujeito numa espécie de uma trava e punham o sal no pé do cara. Aí vinham as cabras lamber o pé do cara. O cara morria de tanto rir.
Então é a mesma coisa nós vendo palavras da Salvacão. Palavras da Salvacão, exatamente. Exatamente. Bom, então deixa eu ver como é que está o tempo. Tem que botar isso aqui para poder ver. Isso, Estouramos, legal. Ah, não, peraí. Não, Então, que eu vou falar outro. Então Tá, fala. Você é convidado, tem direito. Vai. Aquele famoso filósofo que disse assim: o problema das consequências é que elas vêm depois. É uma maravilha, é exatamente isso. Sabe quem disse isso? Quem disse isso? Homer Simpson. Muito bom. Tá, Muito obrigado, isso aí. tchauzinho. Então, é o seguinte, gente. Muito obrigado por assistir a gente. Olha, não sei vocês, eu vou repetir uma frase. Nós nos divertimos demais. Né? Olha, vou te contar. Eu tenho um cômico que eu aprecio muito. Ele é espanhol. Chama Eugênio. Ele é sério do começo ao fim da apresentação dele, não dá uma risada, não muda a face, ele é assim uma fotografia. E no final do show ele costuma dizer assim: não sei ustedes, pero yo lo passei resto. Então ele se divertiu muito e os outros ele não sabe. Exatamente. Nós aqui vamos repetir o mesmo do Eugênio. Não sei ustedes, pero nosotros nos divertimos a larga. Um montão. A larga. É isso aí. Um beijo a todos. Tchau. Continuem os 2 anos. Olha lá, vida longa e próspera. É difícil de fazer esse troço. Ajuda. Tentei. Peraí que eu vou ajudar. Vai. Assim, fica assim. Vida longa e próspera. Agora, Quero ver alguém encher o saco da gente com essa saudação. Estão desafiados. Tchau para todos. Tchau. Compartilhe. Tá? Não precisa se inscrever ainda porque não é o momento. Não é o momento. Mas compartilhe o máximo. É isso aí. As pessoas precisam saber a verdade. A verdade os libertará. Exatamente. Como diz nosso presidente, que desde o começo dessa zona toda que está aí, ele estava certo. Admita, cara pálida. Beijo.